Olá, amigos do InfoRiders. Eu sou Dumitro Silveira. Jerônimo Lins, Preguinho. Estou convidando a todos agora aqui para participar do nosso canal no InfoRiders. É só acessar lá, curtir e fazer sua inscrição para que você consiga acompanhar todas as informações do motociclismo de Campina Grande. Hoje temos o prazer de estar aqui no Ninho dos Falcões da Serra para bater um papo com o nosso amigo Genesi, que tem uma linda e longa história no motociclismo e também é membro fundador, né, do clube, como eu já falei, e também tem uma história bonita aqui nos Falcões. Boa noite, amigo Genesi. Boa Fique noite. à vontade. Boa noite a todos. Meu nome é Genesi Bezerra. Sou natural da cidade de Cruzeta, no Rio Grande do Norte. Depois de sair do Rio Grande do Norte, vim morar aqui em Campina Grande, uma cidade que me acolheu. E com esse acolhimento estou aqui já há 50 anos. Genesi, 50 anos, campinense, já considerado campinense, não é? Exatamente, eu já me considero um campinense. Muito bem. No bate-papo que a gente teve informal, você falou muito bem sobre a sua primeira conquista de motos. Conta pra gente aí como é que foi a sua primeira aquisição, como é que você teve de emoção, né? Geralmente a gente pega, geralmente as primeiras motos, aquela torna-se já como referência. Como foi a sua primeira moto a chegar depois de tantos anos hoje representando Campina Grande também? Nos anos 60, o Exército Brasileiro ele importava Vespas para os sargentos do batalhão. E eu tinha, por coincidência, eu tinha um cunhado, doutor Brilhante, que hoje já falecido, sargento Brilhante, e depois foi doutor, foi médico. Ele tinha uma Vespa e um dia me ofereceu para eu dar uma volta. Eu, bigodetão, dei uma volta naquela maravilhosa máquina, fiquei entusiasmado, fiquei tão entusiasmado que meu pensamento daquele dia adiante era ter também um transporte de 2 rodas. Então, coincidiu de eu entrar no Exército também, fui promovido a cabo, e com a remuneração do cabo, consegui comprar a meu cunhado a minha primeira Vespa, que o nome dela se chamava Margarida. Muito bem. Então, tudo começou no início dos anos 60, né? Dos anos Quando 60. você teve essa oportunidade de passear nessa Vespa, né? E em seguida, né? A paixão veio, você fez parte do Exército, eu vi ali uma foto sua que tem aqui na sede, isso no final vai aparecer essa foto. Você seguiu carreira, saiu do Exército, e daí, qual foram as outras conquistas de moto? Você tem na sua lembrança algumas? Depois da Vespa, eu troquei a minha terceira Vespa. Saí trocando, consegui chegar à terceira Vespa. E meu sonho era uma moto maior. E apareceu uma Índia, lá na cidade de Souza, quando eu estava servindo o Exército em Souza, no batalhão de engenharia, fazendo aquela estrada de Pombal até a divisa do Ceará. E nesse motor, eu terminei vindo com ele até Campina Grande. A minha companhia ia ser transferida para São Gabriel da Cachoeira e falavam que só tinha malária e febre amarela. Então eu desisti, dei baixa no Exército e vim morar em Campina Grande juntamente com minha mãe. E desse motor, depois eu tive várias conquistas, tive várias motos. Até hoje, estou com 56 anos andando de moto. E já tenho um sonho que um dia eu morrer, boto uma moto em cima do meu túmulo. Muito bem, muito bem. Atualmente, qual é a sua moto? Eu tenho 2 motos. Eu tenho uma Triumph 900 cilindrada, inglesa, que eu posso dizer que andei o mundo todo nela, rodei quase 300 mil quilômetros nela. E tenho uma Honda Varadeiro, que é a moto atual que eu ando mais nela hoje. A Triumph está como se tivesse um aposentado assim como eu. Trabalhei durante 50 anos e hoje estou aposentado, só vivendo de lazer e passeando de moto. Muito bem. Genesi, a sua Vespa tinha um nome, né? Margarida. Margarida. De onde surgiu o nome Margarida da Vespa?
Na época, eu tive uma namorada que ela era muito ciumenta. E o nome dela era Margarida. Então, onde eu passava, tal, as meninas gostavam tal, e ela era enciumada. Aí eu botei o nome dela de Margarida, porque eu tinha muito ciúme dela. O seu estilo agora saiu das Lambretas e atualmente é Big Trail, né? Big Trail. Você, acho que pelo estilo e pela moto, como você viajou muito, uma moto mais confortável, uma moto que lhe dá mais um certo conforto, né? Porque, na verdade, moto, o que vale é o vento na cara, enfim, qualquer moto é moto, mas cada um tem seu estilo. Essa linha Big Trail é que lhe agrada, o que lhe traz esse prazer? Não, né? Não é bem isso. Veja bem, eu tive moto como a CB400, CB450, CB450 SR, 750 Galo. Aí depois importei diretamente, através de uma importadora em São Paulo. Fui fazer um curso lá na GM, eu trabalhei 30 anos na concessionária Chevrolet. E aproveitei um fim de semana de folga lá e importei uma CBR 1000. Inclusive, tem uma coisa bem interessante dessa CBR 1000, que, como eu importei ela direto, importei em fevereiro, só ela veio aparecer em julho. E todo mundo achava que o dinheiro que eu tinha dado de entrada eu tinha perdido, mas finalmente a moto chegou. Ela ainda marcava milha, porque ela foi importada diretamente do Japão. E essa CBR 1000, a história dela é bem interessante. Quando ela chegou, a transportadora era perto da minha casa e o dono da transportadora avisou, eu ia todo dia atrás da moto, e eu levei para a Gramoto para ela ser montada. Quando o Rocinho, que era o gerente na época da Gramoto, disse, venha pegar à tarde. E eu, ansioso, quando cheguei à tarde, fui pegar a moto, estava Pedro Freire e Silveira, que era o dono da Gramoto, me esperando. E veio pedir a mim para deixar a moto lá uma semana, para o povo conhecer a moto, que ninguém conhecia uma CBR 1000. Aí a história é interessante por isso. À noite eu pegava meus filhos, tudo pequeno, e minha mulher ia lá para a janela da Gramoto, aquela fachada de vidro, ver a minha CBR 1000 rodando. E quando no outro dia eu chegava na Adão Silveira, os caras falavam, mas rapaz, chegou uma moto de Toral. Eu dizia, é minha. Os caras, é nada, rapaz, não é. Então é uma história interessante dela. Mas eu mudei para Big Trail, que eu comecei a viajar na CBR 1000. Toda viagem que eu fazia, eu empenava as rodas. Aí eu disse, eu tenho que pegar uma moto que você também pode pegar buraco. Por isso eu passei para Big Trail. Eu fiz isso de propósito. Na verdade, a grande maioria dos motociclistas gostam de moto, independente dela. A escolha por uma ou por outra realmente é uma questão de adaptação e de um certo conforto numa determinada situação ou numa determinada época da vida. Por isso que eu lhe questionei, isso foi proposital, amigo. Isso. Mas, assim, eu conheço um pouco da sua história, eu convivo um pouco aqui com a turma e vi que você teve várias motos e sei que você é apaixonado por moto. A escolha da Big Trail como se diz, né? Foi essa questão da viagem, né? De facilitar alguns aspectos para você. Exatamente. Mas, assim, hoje você tem pretensão de fazer alguma viagem? Tem em mente algum plano? Eu sei que a pandemia está aí complicando a vida da gente. Mas você tem em mente alguma viagem, algum roteiro que você não fez ou que você fez e quer repetir? Não, eu não estou pensando agora em viagens longas por dois problemas. Segundo, primeiro, essa pandemia. Enquanto não passar, eu nem me mexo para viajar. Segundo, é que eu tenho 3 filhos, todos os 3 filhos casaram e saíram de casa. Hoje só existe em casa eu, minha esposa e meu cachorro. Nem posso sair, porque o cachorro fica só e nem minha esposa quer mais ir andar em viagem longa. Então, minhas viagens vai ser aqui por perto. Patos, Natal, onde um filho meu mora, João Pessoa, Fortaleza. Viagem que deu pelo menos 2 ou 3 dias. É o suficiente. Mas não vou deixar de pegar a estrada. Com certeza. Genesi, muitas viagens, muitos lugares que você teve a oportunidade de conhecer, mas um lugar marcante ou um momento marcante dessas suas viagens, como é que você tinha na lembrança para nos contar agora nesse momento?
Uma viagem que me marcou bem foi uma viagem que nós fizemos a Uruguai. Primeiro, eu não tinha imaginação do tamanho que era o Uruguai. Mas o Uruguai nós atravessamos num dia. Inclusive tem um companheiro que aqui está com nós, Bolinha, estava comigo nessa viagem. E nós conhecemos cassinos lá no Uruguai, conhecemos uma estrada bem interessante, que você vai a estrada e larguece, e de repente tem umas placas dizendo que tem risco de avião pousar. E você pilota o tempo todo olhando para o céu para ver se não vem avião. Foi umas coisas bem interessantes no Uruguai. E eu achei que é o seguinte, que o Uruguai quer muito bem os brasileiros. Quando a gente chegava no posto de combustível, era todo mundo brasilianos. E a gente se achava que estava como se estivesse em casa. Foi muito interessante essa viagem da gente. Durou 28 dias, porque nós fomos pelo miolo do Brasil, atravessamos Chuí, atravessamos o Uruguai, fomos até Colônia Sacramento, voltamos pelo mesmo local e pegamos o litoral, Lagoa dos Patos até o litoral de João Pessoa. Conhecemos Camboriú, aqueles famosos balneários. Foi muito boa essa viagem. Foi uma viagem que me marcou muito. Uma grande aventura, né? Partindo um pouco agora para a sua história ligada aos motoclubes, né? Você poderia contar um pouco qual foi o primeiro, como é que surgiu os Falcões, né? Como membro fundador, eu queria que você contasse um pouco dessa história. Inicialmente, o primeiro motoclube e depois o início dos Falcões, até hoje, que os Falcões esse ano está completando 25 anos de história, né? E essa história tem que ficar registrada e nada melhor do que o fundador para contar a história. Veja bem, nos anos 90, eu já tinha moto, mas nunca tinha feito viagem grande. E meu sonho era fazer uma viagem grande. E faltava o quê? Companheiros. Aí surgiu a ideia de formar um motoclube. Eu era assinante da revista do E-Roda e via muita história de motoclubes lá ao sul do país, São Paulo, Rio de Janeiro. E eu tinha moto grande e eu disse, vou fazer um motoclube de moto de alta cilindrada aqui em Campina Grande. Que não existia na época nenhum motoclube aqui em Campina. Chamei Aeronides, que é o fundador comigo também, e saímos de porta em porta das pessoas que nós conhecíamos que tinham moto grande para fazer uma viagem. Conseguimos juntar 6 companheiros e fizemos uma viagem para Serra Branca. E chegando em Serra Branca, ficamos lá na BB e aí começamos a conversar e achamos bem interessante viajar em grupo. Então, no retorno, no outro dia eu marquei uma reunião lá no Chamas Bar, ali na Getúlio Vargas, e levei 12 nomes para a gente formar um motoclube. Botei em votação os 12 nomes, e o nome mais votado foi Anjos Sem Fronteira. Aí, na hora que vi que estava sendo mais votado, eu discordei da turma, dizendo que, se a gente estava se propondo a fazer um motoclube de alta cilindrada, Anjo anda em bis, em motinha pequena. E dei a ideia e achei que o nome mais interessante seria Falcões da Serra. Na época eu tinha uma CBR 1000 já. Aí os amigos perguntaram, mas por que Falcões? Eu digo, Falcão é a ave mais rápida do mundo. E a moto que eu tenho hoje é a mais rápida do mundo. E vocês todos vão ter moto rápida. E Falcões da Serra, por quê? Porque nós moramos na Serra da Borborema. Falcões da Serra. Aí foi aprovado por unanimidade e ficou o nome Falcões da Serra. Daí foi formado o começo da história dos Falcões da Serra. Motoclube e muita história. É um motoclube que vale a pena a gente escutar a essência do que é um motoclube. 25 anos de existência. Genesi, nessa passagem dos seus 25 anos, aquele dia que você estava sentado ali, tentando formular um nome, chegou a essa ideologia de Falcões da Serra. O que é que você lida para um motociclista hoje, toda a experiência que você tem, não só dos Falcões, mas como experiência de viagens,
para você, o que é que o motociclismo hoje representa? O motociclismo, para mim, eu acho que foi uma das coisas mais importantes que surgiu na minha vida, foi o motociclismo. A coisa mais que eu gosto de ver é quando eu abro a minha porta, que dá para a minha garagem, eu vejo duas motos lá. Motociclismo, nesse período todinho, nunca tive um acidente. Por quê? Em primeiro lugar, o motociclista, quando monta numa moto, ele tem que entender que ele tem limitações. A moto, não. Então, a moto anda na limitação dele. Mas você querer andar na limitação da moto, aí você se dá mal. Respeitar as leis de trânsito, respeitar os amigos que vão com você, não deixar ninguém na estrada. Eu sempre fui, no meu motoclube, sempre eu fui o último. Andava atrás, catando os desagarrados. Nunca deixei nenhum falcão na estrada. Sempre procurei dar o melhor de mim para todos. Fui presidente dos Falcões por 3 gestões. Dessas 3 gestões, foi 8 anos da minha vida sendo presidente dos Falcões da Serra. Hoje eu sou só apenas o sócio fundador, mas continuo amando os Falcões da Serra. Muito bem. E como você ressaltou aí, a questão da prudência, né? Ter prudência, ter o cuidado, ter a cautela que nos faz estar aqui por mais tempo, né? Tá aí, você é prova disso. E como você falou, que sempre era o último, né? Na nossa gíria, o ferrolho, né? Que é quem passa e fecha por último. Mas é isso, Genesi. Então, isso há 25 anos atrás, vocês tiveram essa reunião, criou. Você hoje tem ideia de quantos membros ainda faz parte dos Falcões? Do meu tempo mesmo, do começo, acho que só existe 2. Eu e Eronides. Eu sou o Falcão 01 e ele é o 02. Muita gente saiu, dispersou, outros venderam moto e tal, mas aqueles que têm moto no sangue, ele não largam o motociclismo. O motociclismo é muito bom, é muito decente. A coisa que se faz mais amizade no mundo é o motociclista. Eu via nas estradas, muitas vezes a gente pegando uma lombada, um caminhão lá na última, quando ele olha para o espelho, vê que é uma moto em grupo, ele abre para o acostamento, a gente passava, todo mundo buzinando, dava chá pro cara. É um negócio muito bom, muito bacana. E o interessante, Tomito, que o nosso amigo Genesi, ele fez parte também de outro motoclube antes dos Falcões. Sim. Que isso, inclusive, faz parte da história do motociclismo campinense. É verdade, é verdade. Conta aí pra gente, Genesi, quando você mostrou a carteirinha ali, eu fiquei todo satisfeito em ver uma situação, porque aquilo é histórico, né? Que tem muita história numa carteirinha daquela. Quando eu adquiri a minha primeira Honda, foi uma CB400, aí fiquei sabendo que existia um motoclube no Cruzeiro. E eu queria fazer parte desse motoclube. Cheguei um belo dia lá, era ali perto de Quedoca, por ali, e fui acolhido, muito bem acolhido. Minha moto surpreendeu, que na época era um lançamento da Honda CB400, mas ninguém tinha e tal. E fiz parte desse motoclube um certo tempo. Aí houve um desentendimento na época, da diretoria lá, e o motoclube foi extinto. Aí surgiu, aí foi quando entrou na minha cabeça, por que eu não formar um motoclube? Aí parti para fazer até hoje. Nós estamos aqui, Falcões da Serra, com 25 anos. Quando nós fizemos 10 anos, fizemos a mesma viagem que nós fizemos no começo para Serra Branca. Eu fiz os 10 anos lá numa churrascaria dos Falcões. Fizemos 20 anos, os 15 anos, fizemos 20 anos e agora vamos fazer, no dia 5, os 25 anos dos Falcões da Serra. Vamos convidar velhos amigos que deixaram, vamos chamar de volta para participar da nossa festinha de 25 anos. Estamos aqui. Eu me lembro que quando a gente estava na adolescência, eu dizia, um dia não vamos chegar à maioridade. Conseguimos chegar. Bodas de prata, né? 25 anos. Exatamente. Muito bem, espero que seja uma bela festa, que vocês aproveitem e que comemorem de fato, porque está cada vez ficando mais raro motoclubes e pessoas se unirem e continuarem essa história. Tem muita questão do individualismo, né? Mas é muito bonita a história de vocês, a história dos tropeiros,
dos Cachorros e outros clubes que surgiram depois de vocês e que hoje estão aí também contando história, e que são parceiros em diversos momentos, né? Em comemorações e na estrada, enfim. É muito interessante. Como você falou, né, vai ter essa festa. Tem alguma programação de passeio ou é só a festa mesmo aqui na sede? Não, vai ser lá perto da TV Paraíba, Espaço Imbituba. Isso, Espaço vai ser naquele Imbituba. espaço lá. A gente escolheu lá porque é aberto, né? Por causa dessa pandemia, dá para a gente ficar lá e tal. Vai ter uma bandinha tocando e vai ter alguém, vai ter que falar, relembrando um pouquinho das histórias dos que já se foram. Tem muitos falcões que já se foram para sempre mesmo. Como teve um jovem médico, Valder Roberto, que morreu de um acidente. Pegou uma bicicleta de frente e morreu. Tem Walter, tem vários falcões que também se foram para sempre. Isso a gente vai dar uma conversada entre a gente e tal, e comemorar os 25 anos dos falcões. Para mim foi uma honra, Domingo, estar conversando com essa lenda do motociclismo campinense. Eu tive a oportunidade também de fazer parte de motoclube. E para mim, Genesi sempre foi muita referência, igual outros e outros motoclubes que a gente também tem referências, mas essa mesma pessoa que você está vendo hoje era talvez há 25 anos atrás. Talvez não, tenho certeza disso. Eu conheci os Falcões quando ainda era ter sede ali no Parque do Povo, quando estava conversando aqui nos bastidores, e eu nunca vi a diferença de pessoa que ele é hoje com o passado. Para mim é uma honra. E eu queria finalizar a minha participação, já agradecendo de coração o Genesi, a Dumitro, que nós fazemos parte do InfoRider, deixando uma frase que eu achei magnífica ao entrar. E essa frase ele deixou aqui, ó, nesse quadro. Ele ali passando uma história. Na minha cabeça passou muita coisa ali, na Vespa dele que ele contou. E ele deixou a seguinte frase para você que é motociclista e que aprenda isso como uma lição de vida também. Ah, que saudade que eu tenho da minha juventude passada, do meu vigor de outrora, dos amigos e das farradas pilotando a minha Vespa e topando qualquer parada. Isso significa dizer que não importa a idade, o que importa é o sentimento motociclista que existe dentro de você. Genesi, grato de coração, fica registrado. Eu tenho a honra de estar conversando contigo agora aqui. Para mim, é mais um capítulo que eu consigo passar no meu livro de motociclista aqui em Campina Grande. É verdade, amigo. E só completando lá no final da frase, que foi escrita por Genesi, na época, Cabo Genesi, né? Oi. 1964. Fazia parte do Exército. Reforço as palavras do amigo Preguinho. Obrigado por ter nos dado essa honra de estar aqui, conversar um pouco da sua história, da história dos Falcões. Eu sei que se a gente ficasse aqui a noite inteira ia ter assunto, muita conversa e tudo, mas infelizmente a gente tem o time aí do vídeo e queria encerrar, como a gente faz com todo convidado nosso, que você deixasse uma frase suas palavras voltadas aos motociclistas, às pessoas que estão chegando, às pessoas que ainda estão aí. Deixe sua mensagem para os irmãos motociclistas. Fique à vontade, amigo. Eu também tenho muito a agradecer a vocês terem lembrado da minha pessoa e fazer parte desse trabalho que vocês estão elaborando. E quero deixar dito para meus amigos motociclistas duas coisas que não combinam com o motociclismo: é beber e montar na moto. Segundo, olhar sempre o seu amigo ao lado, vendo se ele está faltando alguma coisa. Para ter uma ideia, uma vez eu salvei a vida de um amigo, porque eu presto atenção. Eu andava atrás e ele começou a perder velocidade. E esse amigo, ele sempre andava na frente. E ele começou a perder velocidade, aí eu encostei nele, mandei ele parar. Quando ele desceu da moto cambaleando, quando eu tirei o capacete dele, os olhos e os lábios estavam virados. Conclusão, ele apontou assim, uma abelha tinha ferrado ele. Ele era alérgico e nem ele sabia. A sorte foi que passou um cara num jipe, olhou, viu, eu pirei meu blusão, botei embaixo da cabeça dele
E o cara do Jeep passou, a turma estava esperando, e só tem um no chão lá. A turma voltou. Inclusive, na época, andava Miguel Soares, tinha sido engenheiro da BR. De Açu está ali bem pertinho. Botamos ele na garupa de Aeronice, que tinha uma moto que tinha como a Goldwyn. Foi para o hospital, tinha um médico de plantão, aplicou injeção nele, salvou a vida do cara. Aí, por quê? O motociclismo tem que andar sempre um vendo o outro. Isso é um conselho que eu dou, que sempre eu fiz isso na minha vida e deu certo. Muito obrigado a todos. Felicidade para todo mundo. Obrigado, amigo. Vocês que nos seguem, por favor, vai lá, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para a gente poder levar mais história para vocês. Valeu, galera.